dentro de uma sala fria e cinzenta, onde nem um único raio de luz podia penetrar. Uma mulher solitária, optando por usar um grosso manto preto mesmo dentro de casa. Olhava para a tela de seu telefone enquanto estava sentada em um sofá, enquanto soltava um longo suspiro. 2 semanas. 2 semanas. Desde a última vez que ela conversou, ou enviou uma mensagem de texto, com aquele homem. Ela pensou em muitas coisas nesse meio tempo. Infelizmente, quanto mais profundos seus pensamentos se tornavam, mais ela queria vê-lo. Azeline sempre pensou nele constantemente antes. Mas as emoções de uma pessoa, não. Um elfo, era uma coisa realmente astuta de fato. Ela estava bem em desistir totalmente porque não podia vê-lo. Mas, novamente, ela também achou patentemente injusto que ela não tivesse permissão para vê-lo. Esse é o Mr. Siding. Tudo bem. Jurando como marinheiro em terra e arruinando totalmente as imagens imaculadas de personalidades élficas comumente aceitas no processo. Azeline finalmente se deparou com um artigo sobre o site Uma Divindade de 4 Direções. Dragão Azul. O Orc-Herói. O Lobo Bípede. O Duende, e agora? Até mesmo o Dragão Azul. Sério agora? Parecia que não havia nada em que ele não pudesse se transformar. Devo ir vê-lo. Aparentemente, havia um pacote de cruzeiro que, com sorte, poderia ver o dragão em carne e osso. Alternativamente, como ela estava recentemente assolada por um excedente de dinheiro, ela poderia comprar um barco. Com o mercado de iates passando por uma espécie de renascimento no momento. Na verdade, ela já tinha conseguido uma lancha que funcionava com poder mágico. Ela ouviu que estava rapidamente se tornando uma coisa da moda possuir um entre a comunidade bruxa. Então ela conseguiu um. Ela também o levou para os locais onde o dragão azul foi visto anteriormente. Embora ele não estivesse lá, a brisa fresca do oceano a ajudou a relaxar de todo o estresse que vinha se acumulando até agora. Não. Eu não deveria. Depois de aceitar completamente o fato de que tinha sentimentos por Kim Siding, ela sabia que tinha que dar um passo atrás e fazer um balanço da situação. Ela não queria fazer isso. Sentia-se frustrada. Mas, para não repetir o erro do passado, ela precisou parar. Não importa o quão honestos os elfos fossem, bem como quanta ênfase eles colocavam em suas emoções. Ir a isso 2 vezes era demais para ela. Um relacionamento que não deveria ser. E que não poderia ser. Precisava ficar dentro dos domínios dos filmes e dramas de TV. E foi isso que Azeline decidiu. Mas em pouco tempo, ali mesmo na tela de seu celular, ela agora mostrava um novo post do perfil de Siding no SNS que foi carregado em 14 de janeiro. Seu sorriso como exibido na tela era realmente aberto e brilhante, em um contraste óbvio com seu quarto escuro. 20 de janeiro. O dia de Daean. Também conhecido como o dia em que o inverno começaria com uma vingança. Como de costume, Kim Siding saiu para o Mar do Leste para nadar. Apenas para receber um telefonema de Kim San-ho inesperadamente. Dos chineses? Sim, senhor. Um de nossos mercenários que foi trabalhar na China descobriu que parece haver algum tipo de barulho lá para sequestrar o dragão azul. Hã?
Por que fariam isso? Perderam a maldita cabeça? Saidin franziu a testa profundamente. Sob as solas de seus pés descalços, as areias da praia de Vinteri grudavam tenazmente. Se ele não conseguisse nadar hoje, ia ficar bem cruzado. Bem, parece que o sentimento do dragão azul pertence apenas à sua herança cultural teve um aumento na popularidade. E não apenas a população chinesa. Mas até o seu governo parece pensar dessa forma. Além disso, nosso governo aparentemente recebeu um pedido educado para afastar o dragão azul também. É claro que a administração recusou-se prontamente a fazê-lo, dizendo que, para começar, era um pedido absurdo. Que merda! Eles até cozinharam e comeram sua própria tartaruga negra. Então o que diabos eles estão pensando? A tartaruga negra. Uma besta divina que vivia na China. Mas o governo chinês a matou, a fim de resolver a enorme crise financeira que enfrentavam na época. De acordo com a desculpa, foi uma trupe mercenária que realizou ilegalmente a ação. Mas, bem, não havia como no inferno que qualquer país deixasse sozinho um bando de mercenários que havia causado um caos tão grande. Eu sei. Né? Como não sabemos o que vai acontecer? Mudamos quais informações podem ser acessadas dependendo do nível do usuário no site. Mas ainda assim, tenha cuidado lá fora. Eu entendi. Mas você não precisa se preocupar comigo. Quando estou em mar aberto, sou praticamente invencível. Tanto Kim Il-sung quanto seu filho, San-ho, enfatizaram que Batory era muito mais forte. Mas por causa do orgulho do Leviatã, ele se viu questionando essa mesma ideia. Não foi tão surpreendente. Na verdade, com que frequência alguém poderia encontrar uma criatura que facilmente atacava sozinho um monstro de nível boss? Mesmo assim, tenho certeza de que será melhor manter a guarda alta. Senhor. A propósito, você está planejando nadar hoje também? Sim. Vou ficar bem aqui. Em vez disso, por favor, descubra para mim o quão perto de Serran está de se tornar um cavaleiro de nível médio superior. Sim, senhor. Entendi. Saidin terminou a ligação com Kim San-ho e mergulhou no oceano, transformando-se no bebê Leviatã. No momento em que entrou em contato com a água fria, sua mente clareou e o cansaço do dia desapareceu completamente. Ele não sabia dizer se era viciado nesse sentimento, ou se esse era o temido efeito colateral do crescimento da forma do Leviatã. Mas ele sabia muito bem que ele seria incapaz de ficar parado se não viesse ao oceano pelo menos 4 vezes por semana. Um sorriso caloroso se insinuou em seu rosto enquanto confiava seu corpo às correntes do oceano. A luz do sol brilhante e a suave ondulação do oceano. Até mesmo os ventos frios do inverno pareciam refrescantes para ele, que possuía escamas grossas por todo o corpo. Era quase como beber um refrescante copo de água fria no meio de um dia quente de verão. E foi assim que ele nadou neste oceano pacífico e calmo. Ele ainda teve tempo de olhar para as aves migratórias ocupadas se movendo no ar tentando evitar as garras do inverno e pensou, não são o tipo de lanche favorito de Muffin? E então, cerca de 30 minutos se passaram assim.
Saidin sentiu um estranho fluxo de mana. Ele definitivamente sentiu essa sensação. Embora estivesse meio adormecido naquele momento. O fluxo parecia envolver os arredores e só ficou mais forte. No entanto, este era o mar. Além disso, ele não se sentiu ameaçado por isso. Então acabou não se importando nem um pouco. E foi assim que se revelou tarde demais. Quando o céu de repente escureceu e o espaço onde ele nadava ficou isolado do resto do mundo. O mundo circundante simplesmente desapareceu, incluindo o mar. E apenas a escuridão permaneceu onde ele estava. Saidin apressadamente abriu os olhos e olhou ao redor. Uma barreira de isolamento? Foi isso que a China fez? Mas isso não foi rápido demais? O cérebro de Saidin girou muito rapidamente enquanto ele tentava descobrir o que diabos estava acontecendo. Mas quando ele sentiu um cheiro certo saindo de silhuetas de pessoas aparecendo da escuridão, sua expressão endureceu. Agora cumpriremos nossa missão conforme planejado. Cheirando a sangue e falando em uma língua desconhecida, eles só poderiam ser os vampiros. Inicialmente havia apenas um. Mas depois as presenças começaram a aumentar rapidamente. 2, 4, 8. Depois 16. Saidin não pôde deixar de engolir a saliva em nervosismo com o aumento alarmante no número de vampiros. Sua aparência é muito fofa. Não é? Posso tocá-lo depois de derrubá-lo? Uma vampira apontou para Saidin e murmurou alguma coisa. Ele não conseguia entender nada do que ela dizia. Mas ela ainda lhe dava arrepios. Então ele lentamente recuou um pouco. Até você está agindo assim agora? Não seja descuidado. Pois esta criatura pode lidar sozinha com um monstro-chefe. Não estou sendo descuidado. Quando esta mulher sorriu e abriu bem os braços, um chicote de cor carmesim se materializou de repente em uma de suas palmas abertas. Esse foi o sinal. O resto dos vampiros produziram suas armas e prepararam feitiços mágicos. Seja qual for o caso, esses vampiros estavam atacando. Por enquanto, Saidin suspeitava que eles estavam aqui porque ele havia interrompido seus planos ao matar o golem de carne. Eu preciso lutar como o Leviatã? Saidin caiu em um dilema. Era mais do que provável que a forma do Leviatã fosse a forma de monstro mais poderosa que ele possuía agora. Mas neste espaço onde não havia água, talvez fosse prudente mudar para outra forma. Ele rapidamente olhou para a escuridão que cercava a área. A forma do Leviatã permitiu-lhe compreender todos os tipos de fluxo de mana com os quais entrou em contato. Embora este lugar parecesse o interior de uma barreira de isolamento, na verdade não era. Provavelmente, ele estava preso em uma fissura. O espaço existente entre mundos diferentes. E assim, Saidin foi finalmente esclarecido sobre como todos aqueles incidentes de monstros que aconteciam em todo o mundo estavam sendo realizados. Se esses bastardos pudessem criar artificialmente fissuras, então chamar monstros seria mais fácil do que tirar um doce das mãos de um bebê. Nesse caso, mesmo a forma Lycan pode não ser suficiente. Se fosse apenas uma barreira, então ele poderia quebrá-la na forma de licantropo. Mas agora, ele decidiu que era melhor lutar contra seus oponentes como o Leviatã. Ataque.
E quando o vampiro do tipo líder falou essa palavra, vampiros que passavam de 40 começaram o ataque organizado. Lanças de mana, chicotes, espadas, bolas de fogo, cristais de gelo azul pálido, flechas flamejantes, etc. Inúmeros feitiços mágicos caíram sobre ele, uma sinfonia de cores de feitiços tingindo o mundo escuro em tons de arco-íris. Saidin olhou para os fenômenos produzidos pela agitada mana. E então, perfeitamente replicado cada um deles. Embora não houvesse água do mar, o mana enchendo o corpo desse bebê Leviatã era mais do que capaz de produzir efeitos mágicos brilhantes e impressionantes. Os ataques desencadeados tanto pelos vampiros quanto pelo Leviatã, sem dúvida, pertenciam à mesma categoria de magia. Mas os vampiros imediatamente perceberam, assim que seus ataques colidiram, que a diferença de densidade e força entre eles definitivamente não estava na mesma categoria. Keuark. Keue. A magia copiada superou facilmente os ataques dos vampiros e incontáveis lanças e ventos tirânicos de tempestade engoliram todos de uma só vez. Era um poder tão avassalador. Nem mesmo seus gritos de dor e terror conseguiam sobreviver dentro das ondas de choque das explosões induzidas pela magia. É muito forte. Não é à toa que é chamado de Rei do Mar do Leste. A mulher vampira murmurou vagarosamente. Ao vê-la, Saidin sentiu que algo estava errado. Como ela poderia estar tão relaxada? Quando quase metade de seu grupo original de 40 pessoas havia sido morta. Não muito tempo depois, Saidin entendeu a fonte de seu lazer. Da escuridão. Mais vampiros fizeram sua entrada. E, desta vez, foram muito mais. Vamos tentar isso novamente. Assim que o líder terminou de murmurar suas palavras, inúmeros feitiços mágicos se formaram nas mãos dos novos vampiros. Saidin mordeu o lábio. Ah! Olhe para ele mordendo o lábio. Que fofo! Você pode calar a boca? A quantidade de mana que ele desperdiçou replicando todos aqueles feitiços mágicos foi de cerca de 10% de sua reserva total. No entanto, se ele evitasse usar ataques que consumissem muita mana, como respiração, e utilizasse habilidades como o Guerreiro da Reversão ao máximo, então, ele deveria ser capaz de resistir ao ataque deles por mais 20 vezes. Espero que eu possa terminar isso antes disso. O rosto de Said endureceu quando ele expulsou o mana. Ao seu redor, gotas de água borbulhavam. No início, eles pareciam fofos e adoráveis. Mas essas bolhas de água de repente dispararam em direção aos vampiros. E então, são explosivos. Corra! Assim que chegaram perto dos alvos, causaram uma enorme explosão. E assim, uma batalha interminável que aparentemente se repetia várias vezes começou de verdade. Feitiços mágicos que Saidin nunca teve a chance de usar até agora continuaram a balançar a fissura como loucos. Contudo, não importa quantos ele matou, os vampiros continuaram correndo contra ele como ondas de tsunami. Para ver esses seres com baixa população geral para usar a estratégia das ondas humanas, em pânico, Saidin descobriu tardiamente que esses bastardos não eram nada mais do que bonecos artificiais. Eles eram tão bem construídos que ele só conseguiu descobrir esse fato cruel depois de tocar um acidentalmente.
Infelizmente, sua situação não melhorou só porque ele descobriu o truque. Ele pensou em usar um feitiço que explodiria todo o espaço dentro da fissura. Mas então, não teria sentido se os poucos vampiros que conheciam os meandros da construção da fissura pudessem simplesmente escapar e voltar durante a própria explosão. E assim, o desperdício de mana continuou. Isso pode ser problemático. Quando sua reserva de mana acabou, sua consciência começou a borrar. E seu corpo começou a se sentir letárgico. Ele lutou desesperadamente contra o cansaço incontrolável. Mas no final, parou todos os seus movimentos e lentamente fechou os olhos. Uau! Finalmente acabou? É muito forte. Ancião. Acabamos desperdiçando mais de 1000 cristais de mana hoje. Parece que seremos repreendidos pelo Senhor, isso ainda é melhor do que receber a fúria de Lady Batory. Assim que os vampiros sem fôlego se aproximaram e tocaram seu corpo imóvel. De repente, os ventos sopraram e o mundo recuperou a cor perdida. À medida que a escuridão diminuía e a natureza voltava ao seu estado normal, a água fria do mar abraçava a pele ressecada do bebê Leviatã. Ai! Merda! E Saidin recuperou o controle de sua consciência embaçada e abriu abruptamente os olhos azuis do Leviatã. Quando sua consciência esfriou, a única coisa que encheu sua cabeça foi pura raiva. Ele não se importava como essa armadilha foi quebrada. Não neste momento. Ele soltou um rugido furioso sem perceber. Quando ele fez isso, uma tempestade violentamente se espalhou sobre o oceano e as ondas começaram a balançar poderosamente para frente e para trás. Condição cumprida. A fúria do monstro marinho. A fúria instintiva do monstro do mar que quase foi derrotado. O crescimento geral do formulário monstro marinho aumentará em 10%. O traço único da espécie desconhecido foi adicionado. Desconhecido só pode ser adquirida por existências divinas. Saidin sentiu seu ponto de vista subir de repente. Aqueles malditos vampiros tornaram-se muito menores do que antes. Ao longe, ele podia ver um barco carregando a pessoa responsável por interromper a formação da fissura. E naquele barco, alguém que ele não esperava ver. Azeline estava deitado no chão, completamente exausta. Oh! Caramba! O Leviatã tinha crescido o dobro do tamanho antigo. E agora estava olhando para os vampiros com olhos cheios de intenção assassina. Depois de ver esta aparição onde o traço definitivo do verdadeiro dragão podia ser sentido, eles até esqueceram a situação em que se encontravam e só puderam expressar sua admiração. Já que o evento se desenrolou desta forma, devemos evacuar. Os vampiros tentaram fugir transformando-se em neblina. Mas Saidin não iria deixá-los. Em um piscar de olhos, a água do mar subiu em forma circular e formou uma enorme cúpula. E todos os vampiros que ficaram presos lá dentro começaram carregando olhares de desespero. Nota: Daean basicamente significa grande frio e denota o dia mais frio do ano.